Olá, boa noite. Então, pontualmente, às 7h07 do dia 8/9/2020, a gente está entrando aqui ao vivo. Vamos começar a falar nessa primeira live que a gente está fazendo. Vamos botar um pouquinho mais de luz aqui. Essa primeira live que a gente está fazendo aqui no canal do @Fernando Rank. E nessa primeira live eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, o que me fez chegar até aqui, né? O que me motivou a criar esse canal, o que me motivou a estar falando sobre autoconhecimento, o que me motivou a estar com essa disposição. Então, antes da gente começar, eu sei que a gente passa no Instagram, nas redes sociais, tem muita live acontecendo. E é como se a gente estivesse procurando algo para assistir, como se fosse um filme, a gente está procurando alguma coisa que nos interesse, e a gente vai rodando, vai zapeando o nosso controle remoto até achar algo, né? E se por algum motivo, alguma razão, você clicou aqui, você está assistindo essa live hoje, eu acredito que tem um motivo, tem uma razão maior de ser. Então, eu convido você a participar do início ao fim e perceber que tem algo mais quando a gente começa a ver algo e a gente termina de ver algo. Normalmente, o universo nos traz algumas surpresas. Então, eu vou começar lendo um trechinho aqui desse livro aqui que a gente tem em casa, chama Abrindo Portas Interiores, e ele traz 366 mensagens, uma por dia. E tem dia que a gente lê, tem dias que não, mas ele é muito sincrônico, ele nos traz muitas reflexões, assim, e essas reflexões, elas são muito harmoniosas, elas são muito sincrônicas, né? Então vamos lá, dia 8 de setembro. Permita-se trabalhar em você e através de você. Deixe minha luz e meu amor fluírem em você e através de você para o mundo que o cerca. Perceba que era assim no começo, quando caminhávamos juntos, e que você agora completou todo o círculo e voltou para mim, tornando-se um comigo, o bem-amado. Não fico sonhando com isso, nem desejando que seja assim. Simplesmente saiba que é assim agora e que você existe e que não existe mais separação. Você não precisa mais vagar pelo desconhecido, se sentindo perdido e solitário, sem saber que direção tomar. Acredite que cada passo seu é guiado e dirigido por mim, e que você jamais se perderá outra vez se você se mantiver cada vez mais consciente de mim e da minha divina presença. Portanto, dê graças eternas e deixe seu coração ficar tão cheio de alegria e gratidão que você as expressará em todos os momentos e a cada respiração. Me dirá, eu lhe agradeço, bem-amado. Então, essa citação, ela reforçou para mim uma ideia de que eu tenho já há bastante tempo, de que todos nós somos um canal, né? Todos nós somos como uma antena, algo que recebe, né? Vamos dizer assim, essa energia, essa inteligência, esse algo maior, né? Que alguns chamam de Deus, alguns chamam de universo, enfim, seja lá o nome que você dê. Mas eu acredito muito que nós somos canais, né?
E quando a gente trabalha com isso, quando a gente trabalha com a cura, com o autoconhecimento, que nós somos canais, né? O ideal é que a gente se purifique, que a gente se sintonize com essa energia, né? Então, o trabalho que a gente desenvolve através da meditação é como se a gente estivesse limpando esse canal de conexão com esse algo maior, com esse algo sutil, para que daí a gente possa colocar em ação, né, aqui no plano que a gente coabita. Então, só queria compartilhar essa leitura e falar sobre esse insight que eu tive, né, que fala dessa conexão com esse canal, né, que todos nós somos, só que por N motivos, muitas vezes a gente se perde, se desconecta e vai se misturando, né? Então, a ideia é que a gente retorne, né? Que a gente volte para esse canal. Volte a ser esse canal puro, né? Muito bem. Eu vou falar nessa live, nessa apresentação, um pouquinho da minha história e de como eu cheguei até aqui hoje, criando esse canal e criando esse trabalho que a gente desenvolve, falar um pouquinho dessa trajetória, né? Muito bem. Então tá, na década de 80, nasci em Porto Alegre, sou gaúcho, né? Morei lá até cerca dos meus 19, 20 anos, depois eu mudei. E a história foi mais ou menos a seguinte: por volta dos meus 16 anos, meu tio me deu um livro e eu nunca tinha tido contato assim com nada voltado para o autoconhecimento, espiritualidade. E com 16 anos eu li esse livro e ele foi como um portal, assim, ele a minha cabeça abriu minha percepção para eu entender que existiam coisas muito além do que eu tinha aprendido, que a gente aprende na escola, né? E aquilo ali me deu uma sede, aquilo ali me deu uma vontade de ir atrás e de aprender mais sobre esses assuntos, né? De autoconhecimento, espiritualidade, autoconhecimento, meditação, né? E de lá para cá eu nunca mais parei, né? Eu comecei a estudar diferentes linhas, diferentes doutrinas, filosofias, né? Fui atrás disso e hoje eu vejo que eu me moldei, digamos assim, me construí a partir de tudo isso que eu venho estudando desde esse tempo, né? Desde os meus 16 anos. E interessante, né? Nessa idade de 16 anos, que a gente está na época de fazer o vestibular, eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, não tinha ideia, me passavam várias coisas pela cabeça, né? Sei lá, administração, relações públicas, eu gostava de conversar com as pessoas, de comunicar, educação física, psicologia, enfim, me passou uma série de coisas, mas ao fim e ao cabo eu não tinha ideia do que realmente eu ia fazer, o que eu ia estudar. Então, naquela época, a namorada do meu pai comentou comigo, eu tinha ali por volta disso, de 17 anos, ela falou: Fernando, fiquei sabendo de um curso de informática e naquela época, assim, a informática tava bombando, tava começando, né? E ela comentou comigo: pô, é um curso promissor, é uma carreira muito promissora, né? Você pode se formar nisso e ter várias oportunidades de trabalho, de emprego, né? Eu acho que é interessante, legal, eu gostava já de mexer com o computador, desde aquela época, né?
E aí fui fazer o curso, me matriculei, fui lá, fiz o curso, um curso técnico especializante, profissionalizante, um curso de 3 anos, né, bem extenso, assim. E muito bem, fiz o curso. Quando eu me formei, aí eu tive certeza que não era aquilo que eu queria fazer da minha vida, que eu não queria ser técnico em informática industrial de jeito nenhum, né? Mas aquilo foi um aprendizado muito interessante para mim, porque quando a gente vem de uma construção do conhecimento escolar, a gente vem numa caixinha, num molde, numa forma de pensar de um determinado modo. E quando se faz um curso desse, né, um curso de informática, de programação, você começa a pensar de outra maneira, né? Você começa a montar os quebra-cabeças, né, de programação, você começa a trabalhar o seu cérebro para entender e compreender essas coisas. Então, nessa minha idade de 17, 18 anos, foi muito positivo, foi muito interessante, né? Poder ter essa vivência, essa experiência com esse tipo de conhecimento. Isso me abriu muito a minha cabeça, né? Eu pude me treinar, digamos assim, nessa forma, né? Então, eu concluí o curso e eu estava chegando ali pelos 19, 20 anos e eu pensei, tá, já que não é isso que eu quero fazer, afinal, o que eu vou fazer? Eu pensei, eu tenho que dar um norte na minha vida, tenho que ter uma carreira, profissão. E nessa idade a gente tem essa crença de que você vai fazer aquela faculdade, aquele curso, e você vai seguir aquilo ali o resto da vida. Pelo menos eu tinha essa ideia, né? E depois a gente vê que não é bem assim, né? E aí eu decidi fazer educação física, né? Bem diferente da linha da informática, né? E eu comecei a fazer educação física e foi muito gostoso poder ter um contato com um ensino mais orgânico, digamos assim, um ensino mais humano, né? Completamente diferente do que eu estava tendo lá na informática, né? Que era algo bem voltado para raciocínio lógico, matemática, ciências exatas e tal, né? E quando eu cheguei na educação física, não, era uma parada muito biológica, né? A gente estudava o movimento do corpo, a respiração, frequência cardíaca, ia em laboratório de anatomia, mexia em corpos ali, era uma coisa, um outro universo, assim, completamente diferente, deslumbrante para mim, né? Fico até imaginando o pessoal que faz medicina, né? Que mergulha muito mais ainda nessa questão única, nessa questão humana, assim, né? E, enfim, e aí eu fiquei fazendo esse curso de educação física, cursei ele por 3 anos também, e, e aí a minha ideia era ser personal trainer. Eu fiz assim, eu pensei, né, já dentro do curso, o que eu vou fazer? Vou fazer personal trainer. Mas a minha ideia não era ser só um personal trainer de treinamento físico, muscular e na academia, não. Eu queria treinar as pessoas, desenvolver as pessoas em outros aspectos, em outros campos, né, que pudessem ser treinados, né, não só o físico, eu queria treinar no âmbito emocional, mental, né, através da meditação, do treinamento mental, PNL. Na época eu nem sabia o que era, não sabia como, não tinha ferramentas, mas eu já sabia que era por aí que eu queria ir, né? E aí eu fiz o curso, só que o curso começou a ir para uma linha assim que não estava muito voltada para isso. A gente começou a estudar outros tipos de matérias, como, enfim, jogos, futebol, basquete, né? E a parte que eu realmente queria mesmo eu já tinha feito, né?
E aí eu decidi que eu ia bater asas, eu ia me mudar, né, da cidade onde eu estava fazendo o curso, e eu ia me mudar porque eu queria novos ares. E no meio desse curso, eu encontrei uma pessoa, eu encontrei a Kelly, que hoje é uma grande amiga minha. Inclusive, eu sou padrinho de casamento dela, né? Eu conheço ela desde os 19, 20 anos, aí nessa época aí de faculdade. E a gente se encontrou na época de faculdade, numa festa, assim, a gente começou a conversar sobre espiritualidade, sobre meditação, autoconhecimento, e ela já tinha uma bagagem, um estudo, a gente começou a trocar informação e tal. E a gente terminou conversando na praia, eu morava na praia essa época, no litoral, e a gente conversando, sentado embaixo da casinha do guarda-vidas ali, e o sol nascendo, e a gente conversando assim, de, nossa, que incrível, olha só esse sol nascendo, que coisa maravilhosa e tal. E essa menina, na época uma menina, Kelly, eu também, menino, ela me apresentou uma escola de meditação que eu fui frequentar, né, nos próximos anos. E essa escola de meditação, ela foi um outro marco, assim, né? Primeiro teve um marco lá do livro que meu tio me deu, meu tio João, e depois essa escola de meditação, né? E foi muito interessante essa escola. O que aconteceu? Eu comecei a estudar, a gente tinha como classes, assim, como aulas, né? E o instrutor ali, o professor, ele nos dava conteúdos teóricos, né? Explicando a meditação, a postura, o que a gente deveria pensar, como agir com a respiração e tal, blá, blá, blá. Uma série de instruções, né? Pré-meditação, nos preparando para que a gente conseguisse meditar, né? E, e aí, o que aconteceu nessa época, né? Eu estou lendo aqui o meu script para eu seguir uma linha de raciocínio, então às vezes eu estou O fio não era sentar ali e aprender sobre a meditação. O desafio começou a vir depois, nas práticas, né? Que o desafio era sentar, a gente sentava e essa técnica era uma técnica que a gente meditava de olhos abertos, então tinha uma imagem, né? Um quadro à nossa frente, uma figura, como se fosse uma figura de um sol, assim, né? E a gente sentava olhando para aquela imagem e a gente respirava e ficava ali por o tempo que fosse a meditação naquela aula, naquele curso, né? Às vezes 15, às vezes 30, não muito mais que isso. E o desafio ali era não dormir, né? Tanto é que a gente começou com uma turma lá de aproximadamente 15, 20 pessoas, né? E quando a gente estava iniciando, a gente olhava para o lado, assim, né? De canto de olho, para ver os colegas. E volta e meia tinha um, assim, né, apagadinho, dormindo. Às vezes tinha até um que estava roncando, né? Só via aquele suar, assim. E era muito engraçado essa parte, né? Porque a vontade de dormir era muito grande, né? Você estava ali meditando 30 minutos, né? Olhando para uma parede e dava sono às vezes. Mas esse foi o lado desafiador, né? De começar o curso. E aí a gente começou a treinar, né? A gente começou a persistir de fazer esse curso. E o curso levou umas semanas, assim, né?
e as pessoas iam saindo do curso, né? Principalmente esses que mais dormiam, que não estavam conseguindo, eles iam saindo. E eu lembro que a gente começou ali, como eu falei, em 15, 20 pessoas, e terminamos em 2 pessoas o curso, eu e o instrutor. Então, nas últimas aulas, eu estava tendo aula particular ali com o instrutor, né, e eu pude tirar todas as minhas dúvidas, assim, né, eu pude perguntar, pô, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, o que você acha, como é que eu posso fazer? Então, foi uma aula de meditação particular maravilhosa, eu pude extrair tudo que eu queria ali, né, desse instrutor nessa aula, nesse treinamento, né, de meditação. Então, isso foi maravilhoso. Muito bem. Terminando esse curso, que foi bem desafiador, assim, mas ao mesmo tempo foi muito engrandecedor, né, por causa disso, porque eu tive esse contato bem próximo com o instrutor. Eu senti uma sensação, assim, de dever cumprido, de alívio, quando eu concluí esse curso. É como se eu tivesse, não por ter terminado o curso e ter sido só eu e os outros terem desistido, mas foi como se eu tivesse vencido a mim mesmo, vencido aos meus próprios desafios, as minhas barreiras, a minha própria mente, né, que queria dormir, que eu estava lá meditando e normalmente os cursos eram domingo à tarde e meus amigos estavam passeando, eles iam, o pessoal ia para o parque, tomar chimarrão, andar de bicicleta e tal. E aí, final da tarde, não, pessoal, eu tenho um curso. Ah, mas que curso é esse? Domingo de tardezinha, cara? Porra, vai fazer um curso outro dia, né? Mas só tinha um curso no domingo. E eu ia lá pro curso e eu pensava, o que eu tô fazendo aqui, né? Com meus 20 e poucos anos, sentado, olhando para uma parede, olhando para um quadro, tentando não dormir, né? E a vida acontecendo lá fora, né? O pessoal se divertindo e, enfim, foi um desafio de superar essa barreira, esse obstáculo que a minha mente ficava me buzinando ali, né? Tentando me dispersar, tentando me distrair, né? Para que eu não seguisse ali. Então, quando eu concluí o curso, eu digo, uau, ok, né? Foi demais, foi muito vibrante, assim, poder vencer esse obstáculo, essa barreira minha. Foi incrível. Então, e aí eu escrevi aqui, né, que as barreiras, os obstáculos, eles surgiram, né? Eu tive esse primeiro obstáculo, assim, que foi vencer a minha própria mente, vencer a minha distração, vencer a minha vontade de sair fora e fazer as coisas. E eu costumo dizer que depois de um grande aprendizado, né, vem a prova, é como se o universo te jogasse assim, ok, você aprendeu isso, 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 agora eu vou te dar a prova real para que você coloque em prática o que você aprendeu. E os próximos anos da minha vida, os próximos anos seguintes da minha vida, foi quando eu saí, né, de Porto Alegre, onde eu nasci, da cidade de Natal, e eu fui morar numa cidade litorânea, com cerca de 8 mil habitantes, na época, algo assim. Então, saí de uma cidade de 1 milhão de habitantes, onde eu nasci, minha família toda, meus amigos, eu conhecia tudo, enfim, uma zona de conforto, assim, né? E com essa idade aí, em torno dos 19, 20 anos, eu saí dessa zona de conforto. Eu saí desse ninho, digamos assim, que eu morava com a minha família, e eu fui morar sozinho,
numa outra cidade, pequena, de interior, litoral do Rio Grande do Sul, que quem conhece faz ideia, né, que o litoral do Rio Grande do Sul é frio, e no inverno não tem ninguém, né, essa cidade tem gente de dezembro, do Natal, até o Carnaval. Basicamente é quando tem gente nessa cidade, fora isso, não tem ninguém. E muito bem, eu fui para essa cidade para estudar lá que eu fiz os 3 anos da educação física, e tinha uma peculiaridade, porque nessa cidade não tinha ônibus, não tinha transporte público de uma cidade até a outra. Eu estudava em 2 cidades distantes de onde eu morava. E aí o meu desafio era, pô, como é que eu vou para a aula? Como é que eu vou para a faculdade? E daí eu comprei uma bicicleta, ou eu levei uma bicicleta, não me lembro muito bem, mas eu sei que eu andava de bicicleta nessa cidade, para lá e para cá. E era algo em torno de 20 quilômetros o curso da minha casa, então eu andava 20 para ir, 20 para voltar. Né? E depois, claro, conheci meus colegas e tal, ia de carona, assim, era uma aventura ir para a aula, né? Ir de carona ou de bicicleta, porque não tinha transporte público. E a pé não tinha como, 20 quilômetros ia demorar bastante. Então esse começou a ser o desafio nessa nova cidade, nessa nova empreitada. E além disso, além dessa questão, assim, né, de transporte e tal, teve muita questão de ficar sozinho. Então, eu nunca tinha ficado sozinho, nunca tinha permanecido por longos períodos sozinho, né? Quando a gente mora na nossa cidade, a gente tem a família, ou se, enfim, não tem a família, você tem amigo, você liga para alguém, você sai numa praça e você tem pessoas ali. A minha mãe entrando agora. Então você tem pessoas ali que você pode puxar o telefone e ligar. Aí lá não tinha telefone, na época não tinha celular, né? Eu não tinha celular e não tinha telefone, então internet nem pensar também. Se eu queria falar com alguém, eu tinha que me comunicar por telepatia, né? Ou às vezes ir lá no centro da cidade e ligar através do orelhão, era alguma coisa assim. Então foi muito desafiador passar por esses períodos, né? Sozinho. Mas, por outro lado, esse desafio de estar sozinho, de ficar sozinho, me possibilitou muito entrar no meu mundo interno, nas minhas reflexões, na meditação, na observação, né? Eu pude mergulhar nesse universo. Então, hoje eu enxergo isso dessa forma, né? Naquela época eu não via assim, naquela época eu via como um sofrimento, assim, né? Nossa, o que eu tô fazendo aqui no meio do nada? E hoje não, hoje eu vejo que foi um divisor de águas para que eu pudesse introspectar e aprender a lidar com isso, aprender a lidar com a solidão, aprender a lidar comigo mesmo, com não ter ninguém para conversar, né? Tinha noites lá de sábado de noite, domingo de noite, que eu olhava assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Me dá vontade de chorar, assim, literalmente, eu chorava, assim, o que eu tô fazendo aqui, no meio desse nada? E era meio tragicômico, assim, mas era verdade, era real, assim, né? Me vinha essa sensação, e claro, depois vinha o dia, e ali passeava de bicicleta na praia, era maravilhoso, assim. Tinha os dois lados da moeda, né? Muito bem. Passando esses 3 anos nessa cidade, eu fiquei sabendo que ia rolar um concurso para servidor estadual em Florianópolis. E eu não tive dúvida. Florianópolis era a cidade que eu sempre quis morar, como todo gaúcho, né? Ou grande parte deles. E, quiçá, grande parte dos brasileiros vê em Florianópolis como um lugar para se morar, um lugar para se viver, né? E naquela época eu
eu não tive dúvida, eu fui fazer um concurso, né, para servidor público e eu passei, né, e eu fui para Florianópolis. Cheguei em Florianópolis, cheguei aqui em 2005, né, então fazem lá 15 anos. E eu fiz esse curso, só que esse curso não tinha nada a ver comigo, não tinha absolutamente nada a ver com o que eu queria, com o meu propósito, né? Foi mais um trampolim, uma possibilidade para que eu pudesse me mudar de forma segura, que eu tivesse uma segurança, pelo menos financeira, para eu poder me estruturar, para eu poder me preparar. Muito bem. Depois desse curso... tá. Depois desse curso, dessa formação, eu saí, né, pedi para sair e tal, e eu comecei a trabalhar com vendas, trabalhar com vendas, representação comercial, e essa parte foi muito interessante, porque eu comecei a aprender a conversar com as pessoas de uma forma diferente. Eu comecei a escutar as pessoas e perceber o que elas estavam dizendo, subliminarmente falando assim. Elas falavam uma coisa, mas elas estavam dizendo outra por trás. É mais ou menos como se trás você está falando outra coisa, né? Então, nas vendas, a gente trabalha bastante isso, né? Você chama, tem uma coisa, um produto que eu quero lhe mostrar e tal. Você, não, no momento eu não vou querer e tal. Então, eu ia perguntando, mas por que e tal, né? Então, era um estudo psicológico muito, muito interessante, né? Foi como uma faculdade para mim, né? Lá de 2006, mais ou menos, até 2012, que eu trabalhei aí 6 anos, né, nessa área. E eu tive a oportunidade de trabalhar não em uma, mas em várias áreas de venda de produtos e serviços diferenciados. Eu trabalhava em venda porta a porta, venda com representação comercial. Então eu pegava o carro, viajava pelo estado todo, saía na segunda de manhã, voltava na sexta-feira à noite, dormia em hotel, enfim, foi uma aventura, assim. E como todo sagitariano gosta de viajar e gosta de aventura, para mim era muito interessante, né? Pegar o carro assim e sair para viajar, sair para conhecer outras cidades, outros lugares, ficava em hotéis diferentes e conhecia outras pessoas. Era muito legal, era um trabalho gostoso, assim. E por outro lado também eu não tinha raízes, né? Porque eu não parava muito na cidade, não parava muito em Florianópolis. Então eu não tinha, assim, durante a semana, um contato com os amigos e tal. Eu ficava mais final de semana, assim, com os amigos e tinha essa parte também, né? Então, em 2012, que aconteceu quando eu trabalhei na última empresa, assim, de representação comercial, aconteceu uma coisa muito, muito peculiar, muito interessante. Eu saí dessa empresa, não me lembro exatamente que mês, mas eu demorei em torno de uns 6 a 8 meses procurando um trabalho e lançando currículos e tal. E, enfim, o currículo não era ruim, meu currículo tinha bastante empresas boas que eu trabalhei. Antes disso, foi fácil conseguir emprego. Eu consegui emprego rápido, assim, né? Coisa de 15, 20 dias antes disso eu conseguia me recolocar no mercado. E dessa vez não. Dessa vez eu fiquei ali por praticamente 8 meses procurando,
E aí eu resolvi abrir o leque, tá, vou sair da área de vendas, vou fazer qualquer coisa, vou trabalhar como vendedor de balsa, o que aparecesse, né? Comecei a ampliar o leque e largar currículo por tudo. Só que não vinha, não conseguia, de maneira nenhuma, não conseguia, e as reservas foram se acabando, e eu tinha aluguel para pagar, e condomínio, e prestação e tal, e eu, nossa, o que eu vou fazer? Eu comecei a ficar abalado, tanto financeiramente, lógico, como emocionalmente. Eu comecei a ficar realmente preocupado com a situação. E aí eu recebi uma mensagem, uma ligação, não me lembro bem agora, do Fabiano. O Fabiano é um amigo meu de infância, a gente se conheceu por volta dos 11 anos de idade, lá em Porto Alegre e tal. E ele, assim como eu, ele saiu para morar fora. Saiu para estudar, foi morar na Bahia e tal. E fazia, sei lá, uns 8, 10 anos que eu não falava com o Fabiano, né? Nem Facebook, a gente perdeu o contato, assim. E aí ele entrou em contato e falou: o Guajuviras, que era o meu apelido na época, até hoje eu não sei porquê, mas ele me chama assim. E ele falou: Guajuviras, tô indo pra Floripa. Onde é que tu tá, cara? Eu quero te ver e tal. Pô, faz 10 anos. Tipo, pô, cara, que massa, velho. Que legal receber teu contato, né? Não, tô aqui assim, assim, vem aí e tal, vamos se ver e tal. Aí a gente se falou. E aí eu contei a minha história, né? Bah, cara, contei, né? Tudo isso que eu tô contando para vocês e a história atual da minha recolocação no mercado. Eu falei, cara, eu tô há meses tentando arranjar um emprego, um trabalho, qualquer coisa, não consigo de jeito nenhum. A minha mãe rindo aqui. Não consigo de jeito nenhum. E eu tô pirando, cara. Eu tô ficando meio estressado, tô ficando meio louco. Eles, cara, seguinte, eu tô vindo, eu tô indo para o Uruguai, que lá tem um centro de cura, um centro espiritual de cura, de retiro e tal, né? E se tu quiser, vem comigo, bora lá, vamos lá para tu pelo menos dar uma espairecida, né? Aí eu falei, cara, eu não tenho dinheiro nem para pegar um ônibus para ir para Porto Alegre, para ir para casa da minha mãe, que dirá ir para o Uruguai e ficar lá, né? Não, cara, fica tranquilo, deixa que isso aí é por conta minha. Eu digo, pô, cara, amigos de verdade existem, né? Então, cara, isso vai me fazer mais bem do que mal, eu pensei, né? Na atual situação em que eu me encontrava emocionalmente abalado, eu pensei, pô, ir para um lugar no Uruguai, e era uma fazenda, assim, bem retirado, no meio do mato, e um centro de cura, né? De, tá, vai me fazer bem, né? Então, bora lá. E eu me lembro que isso aí era dezembro, início de dezembro, ali pelo dia 4, alguma coisa assim. E eu faço aniversário dia 9 de dezembro. E aí a gente foi de carro para lá, para o Uruguai, e foi uma longa viagem, né, de Florianópolis para o Uruguai, cerca de 1.000 e tantos quilômetros, 16 horas, uma coisa assim. Muito bem, a gente chegou lá e eu fiquei alojado, fiquei hospedado num camping, né? Fiquei hospedado num camping, numa barraca, e passei meu aniversário, passei o Natal, passei o Ano Novo, isso era 2012 para 2013, tinha aquela história de fim do mundo, 2012, não sei se algumas pessoas vão lembrar, tinha essa história de que poderia ser o fim do mundo. E aí eu pensei, nossa, se o mundo acabar, eu vou estar aqui nesse lugar maravilhoso, vai ser ótimo, né? Que bom que não acabou, né? Estamos aqui. Mas essa experiência de morar por mais de um mês nesse lugar, numa fazenda no Uruguai, e lá no Uruguai é tudo plano, assim, é uma planície interminável. Então eu via o sol nascer todos os dias, lá no horizonte, fazia as tarefas, as atividades que tinham lá, e via o sol se pôr todos os dias. Então foi um momento surreal, mágico, assim, onde eu estava imerso naquela natureza, naquela imensidão, podia ter um contato
enfim, com o sol nascendo, o sol se pondo, aquela natureza, silêncio absoluto e tal, e sem falar nas práticas que eram feitas lá, né, nesse local, práticas de cura, tinha muita oração, muita meditação, né, um lugar fantástico. E nesse meio tempo, enquanto eu estava lá, eu fui conversar com um dos coordenadores lá, uma das pessoas que cuidava lá do espaço e tal. E ela me chamou para conversar, né? Disse, Fernando, o que te trouxe aqui, né? O que te motivou para vir para cá, passar esse tempo todo aqui com a gente, né? E tal. E aí eu falei para ele, disse, olha, eu estou há tanto tempo procurando me recolocar no mercado de trabalho e tal, e eu trabalho, atuo numa área que me traz um retorno financeiro bom, né, significativo, é o que eu amo fazer. Isso não me toca o coração, não me transborda, não me preenche. E aí, nessa conversa com ele começou a me perguntar, me fazer uma série de perguntas, né? Mas o que tu gosta? O que tu já fez? O que tu gostaria de fazer e tal? Enfim, ele foi me instigando a chegar numa conclusão, né? Foi me perguntando, e aí eu fui respondendo, eu fui me dando conta de certas coisas, né? Desde lá da educação física, que eu tinha falado, tal, mas não só um personal físico, mas um personal que treinasse as pessoas no emocional, no mental, no energético e tal. E eu tinha feito também, nesse meio tempo, o curso de Reiki, então tinha trabalhado um pouco com isso. Enfim, eu fui como montando o quebra-cabeça. E aí eu digo, eu quero trabalhar com cura. Quero trabalhar com cura, eu quero ajudar as pessoas, eu quero canalizar isso que eu tenho de alguma forma e poder me doar, poder ajudar as pessoas, ajudar quem quer que seja, quem quer que precise de ajuda, né? Usando isso que eu aprendi, que eu venho estudando, venho aplicando em mim, eu posso compartilhar isso com as pessoas, né? E ele concordou, né? Ele olhou e disse, muito bem, muito louvável, muito bonito, mas o que você vai fazer? Não tem nem ideia, falei para ele. Eu não sei. Eu sei que eu quero trabalhar com isso, mas eu não sei o que. Aí ele, tá bom, mas já é um começo, né? Se você tem uma trilha para seguir, você tem um caminho a trilhar e você não sabe em que direção seguir, não ajuda muito. Mas ali eu sabia que eu queria ir para o norte, né? Eu tinha um sentido que eu queria trilhar. Muito bem. Voltando do Uruguai, voltando desse retiro, eu fui procurar ferramentas, fui procurar cursos para me especializar. Então, eu fiquei sabendo um curso de coaching, né, coaching pessoal e tal, e naquela época era tudo muito novo, não se ouvia falar muito de coaching, em 2013, e eu nem sabia muito bem o que era, o pouco que eu li, eu disse, nossa, eu acho que isso pode ser interessante. E eu me joguei, eu fui fazer o curso, fui fazer a formação de coaching em São Paulo, na época, dei um jeito lá e tal, financeiramente, estava bem apertado, eu fui fazer o coaching, me formei. E o coaching, ele é transformador, assim, né? Para quem já fez, você volta, assim, com uma garra, assim, com uma gana de querer mudar as coisas, fora do comum, assim, é como se você tivesse um poder de mudar tudo. E eu cheguei em Florianópolis e eu digo, nossa, eu vou nas escolas. A minha primeira ideia foi ir nas escolas, né? Eu vou fazer coaching nas escolas. Vou falar para os professores o que é e fazer com os alunos.
Só que a primeira barreira que eu encontrei foi que os professores não sabiam o que era coaching. Muitos não tinham nem ouvido falar na palavra. Então, a primeira barreira eu tinha que tentar explicar o que era, para daí eles entender, para daí eles quererem fazer aquilo ali. Então, eu sei que na época eu vim com muita energia, e eu fui, eu acho que mais de 30 escolas aqui em Florianópolis, em cerca de um mês, assim. E não era aquilo, assim, eu senti que não era por aí, não era a linha que eu queria de cura, de trabalhar com as pessoas, não era bem por aí. Muito bem. Aí surgiu, eu gostava muito de fazer trilha, gosto, né, sempre de estar na natureza, como eu falei atrás, lá no Uruguai, me conecto muito. E eu pensei, por que não fazer trilha com coaching? Por que não juntar essas duas coisas? E aí eu comecei a fazer trilhas e convidar grupos de pessoas, e aí eu comecei a fazer trilhas com coaching. E aí começou a dar muito certo. Começou a ir grupos e tal, e aí eu fazia uma sessão de introdução do que era coaching na trilha, na natureza e tal, blá, blá, blá. E aí depois eu comecei a introduzir meditação orientada, porque combinava muito com o silêncio. A gente fazia trilha, chegava num lugar silencioso, como uma cachoeira, uma praia e tal, e eu fazia uma meditação. E aquilo começou a ser muito bom, as pessoas dão um feedback muito positivo, né? Nossa, tá muito bom fazer a trilha em silêncio e meditar e tal. Volto outra pessoa, assim, as pessoas falavam isso. E numa dessas trilhas, eu conheci a Samira. Ela é professora de yoga já há muitos anos, e ela gostou da ideia, ela foi numa dessas trilhas, e a gente começou a conversar, né? Eu trabalho com yoga, ela falou, eu tenho turmas e tal, que volta e meia a gente faz trilhas também na natureza e tal. E o que você acha da gente se juntar e fazer algumas trilhas, né? Eu posso dar uma prática de yoga, você dá meditação e tal. Pô, massa, legal, acho que é super, super positivo, né? Pode dar muito certo. E aí surgiu o Trilha Medita, né? Surgiu esse casamento, literalmente, né? do Trilha Medita, eu com a Samira, né? A gente fez, agora, mês passado, 5 anos, né, de casamento, então a gente se conheceu numa trilha, literalmente, e a gente está aí já há 5 anos. E a ideia deu muito certo, a ideia está dando muito certo, né? Tanto é que a gente começou a fazer retiros de final de semana, então a gente leva grupos para espaços na natureza, hotéis, assim, então a gente já está indo para o 7º retiro, né? A gente está indo para o 7º retiro e já fizemos mais de 50 trilhas assim na natureza, trilhas de um dia. E para a gente finalizando essa live, que eu acho que a gente já está no tempo final aqui, eu vou contar aqui de uma breve história, o que me motivou a tá fazendo essas lives e criei esse canal e tá trabalhando com o Encontro com o Essencial, que eu vou falar rapidamente. No final de 2018, a gente foi fazer uma viagem de 3 meses no Nepal e na Índia, eu e a Samira. E a gente fez uma travessia nos Himalaias lá, era uma travessia de 21 dias que a gente fez. E quase no finalzinho dessa travessia, que foi muito desafiadora, numa outra live eu posso falar só dela, porque tem muita história para contar, eu fui tomar um banho, e lá os banheiros são a gás, né, porque é muito frio lá, a temperatura mínima que a gente pegou foi menos 17, e nesse dia tava, acho que uns 5 ou 2 graus, não me lembro bem, tava bem frio mesmo. E os chuveiros são a gás. E eu tava tomando banho,
e a janelinha pequena e tal, e eu senti um cheiro de gás, assim, mas deve ter um vazamentinho aqui, tudo bem. Daí eu abri a porta, respirei um pouco, fechei a porta e comecei a me secar, me vestir, já tinha terminado o banho e tal. E aí eu não me lembro de mais nada, né? Eu só me lembro a última vez que eu estava me secando, e depois eu me lembro que eu estava na cama do hotel, com uma pilha de cobertor assim, em cima de mim, pesada, e o meu corpo gelado, assim, eu tava congelado, não sentia mão, não sentia pé, tava tudo formigando, e eu com dificuldade de respirar, assim, né? Eu com dificuldade de respirar e tal, aí eu tava enxergando tudo escuro, tudo meio embaçado, assim, né? Nossa, onde é que eu tô? O que tá acontecendo? Tô no hospital, o que tá acontecendo? Eu desmaiei, né? Desmaiei por intoxicação de gás e tal, e caí no chão. A gente não tem ideia de quanto tempo eu fiquei lá. E eu provavelmente entrei em hipotermia. E meu corpo ficou muito frio, muito gelado. E aí eu lembro que a Samira fala que eu estava com dificuldade de respirar e eu falava oxigênio, oxigênio. Tentava falar inglês, porque na minha cabeça eu pensava, se tiver alguém aqui, eu estiver no hospital, se eu falar em português, não vou me entender, então eu vou falar em inglês. E aí eu só me lembrava de falar isso, oxigênio, oxigênio, I need oxygen. E aí me botaram uma máscara de oxigênio na boca, que tinha vindo uma enfermeira de uma, de uma de um vilarejo ali próximo, e enfim, daí eu fui retomando os sentidos. E aí, desse momento em diante, que para mim foi relativamente light essa história, mas quando eu ouço o lado da Samira me contando, eu vejo a gravidade do que aconteceu comigo, né? Então, talvez numa outra live a gente até possa falar sobre isso. Mas, resumindo, depois que eu quase morri, que eu passei dessa experiência, assim, né? Eu ressignifiquei muitas coisas, né, na minha vida. E uma delas foi que realmente eu queria colocar esse meu trabalho, esse meu propósito em ação. Queria colocar isso de forma mais focada, mais centrada, mais objetiva. E aí, voltando dessa viagem, me veio a ideia de fazer um curso presencial que eu chamei de Encontro com o Essencial, né? Porque no meu entendimento, aquela experiência para mim foi porque quando você está naquela situação, nada mais importa, absolutamente nada mais importa, só você respirar e se manter vivo. Então eu criei esse curso, né? Encontro com o Essencial, onde eu não vou entrar em detalhes, porque a gente já está com o tempo quase estourando aqui da live, onde nesse curso a gente tenta resgatar essas questões, né, mais essenciais do ser humano, de estar vivo. E aí, com essa história que a gente está vivendo hoje, né, de pandemia e tal, veio a ideia de compartilhar de forma online o trabalho, né, de compartilhar de forma com mais pessoas esse curso, esse encontro com o essencial. Porque até então a gente faz ele presencial aqui em Florianópolis, né? E eu pensei, pô, já que tantas pessoas, tanta gente está passando por essas questões, né, de ter que ressignificar realmente, né, questão de vida ou morte, de doença, enfim, essa questão que a gente está passando. Eu pensei, por que não passar um pouco disso que eu experienciei lá para trazer mais dessa essência para as pessoas, compartilhar isso com as pessoas. Então, surgiu daí, né, essa ideia, essa vontade de compartilhar isso. Então, a gente criou esse canal no Instagram, no YouTube, no Facebook, onde a gente vai estar compartilhando um pouco mais desses conhecimentos, desses aprendizados todos, né, que a gente vem aplicando no curso do Encontro com o Essencial.
Gente, eu ficaria mais um bom tempo conversando aqui, mas a gente está com o tempo aqui estourado. E eu queria agradecer a presença de quem ficou até o fim. Queria agradecer e convidar vocês que na próxima quinta-feira, agora, dessa semana, às 19 horas, a gente vai fazer uma outra live falando mais especificamente do assunto do curso, do encontro consciencial, de autoconhecimento, de meditação. A gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema. Então, se fez sentido para você, né, convida, compartilha outras pessoas, coloca aí nos teus grupos, fala para as pessoas se isso de alguma forma te tocou, né, convida aí para que outras pessoas também possam, de certa forma, estar se beneficiando com esse conteúdo que a gente vai trazer nas próximas lives. Durante o mês de setembro, a gente vai fazer toda terça e quinta, às 19 horas, vai fazer uma live e vai falar sobre isso. Gente, gratidão por terem